Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do Radar Amazônico. Para você que não me conhece, eu sou Lara Tavares e hoje, nesse episódio, nós vamos tratar de um assunto muito importante que tem sido aí repostado nas redes sociais e principalmente na mídia nacional. E você tem acessado aqui também com exclusividade alguns detalhes aqui pelo Radar Amazônico. Hoje nós vamos falar sobre o caso Dídia Cardoso, a ex-sinhazinha do boi garantido e o uso do medicamento ketamina. Hoje nós estamos com o médico anestesiologista Daniel Vamperlar, ele que vai tirar aqui muitas dúvidas e principalmente falar sobre o uso desse medicamento sem a orientação médica. Doutor Daniel, bem-vindo ao Radar Amazônico, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Lara. Obrigado, Radar Amazônico, pelo convite. Me deixa muito honrado poder esclarecer aqui a população sobre o uso dessa medicação. Bom, eu acho que é um assunto que está muito sendo comentado nas redes sociais e todo mundo tem essa dúvida, né? E hoje nós estamos aqui com o senhor que vou falar um pouco aqui do seu histórico, né? Daniel Vamperlar, médico pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques. Residência médica em anestesiologia pelo Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pós-graduação em educação médica pela USP. Mestrado em cirurgia pela UFAM. Professor de anestesiologia na Universidade do Estado do Amazonas e médico anestesiologista do Grupo Copanert Manaus. Ou seja, tem aí um currículo invejável, né? E com certeza tem muito o que falar sobre o uso da ketamina. A gente começa aqui falando que, se o senhor podia explicar para a gente se a ketamina tem algum uso médico em humanos ou somente em animais. Vamos lá. A ketamina é uma medicação, como eu vim falando nas minhas redes sociais, que tem 60 anos de mercado. Ela foi idealizada para ser um anestésico em humanos, na verdade. E, obviamente, o efeito dela é similar nos animais, né? Como é uma droga muito segura em termos de uso, em relação a pessoa para de respirar ou ter uma queda de pressão arterial, alguma coisa dessa, ela também foi trazida para os animais, né? Teoricamente, vamos sedar um animal que está muito agitado, precisa ser transportado. As pessoas faziam essa medicação, no caso, no termo muscular, num animal. Ele se aquietava, eles pegavam um animal, transportavam até um lugar, uma jaula, alguma coisa dessa, para que ele pudesse ser transportado, né? E isso, como eu falei inicialmente, Lara, conferia um grau de segurança, né, nesse tipo de transporte. Nos humanos, nós temos um grande uso em cirurgias, né, para o qual ela foi projetada, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente grave, esteja chocado, perdeu muito sangue, muito pálido, e preciso começar uma anestesia nessa pessoa, muitas das vezes eu não posso fazer um outro anestésico, porque iria piorar a situação dele. A ketamina, nesse sentido, ela é muito boa para a gente começar uma anestesia nele, né? Então, ela há muito tempo de mercado já chama com esse intuito de promover anestesia em humanos, tá? Eu creio que uma outra dúvida aqui é que a quantidade de dosagem em humanos e animais são diferentes? Na verdade, a gente tem que perceber que a gente faz a ketamina uma dose por quilo de peso, na verdade. O peso do humano, muitas das vezes, se você for pensar animal que se usa ketamina, por exemplo, um cavalo, um elefante, alguma coisa, realmente a dose no humano é muito menor, porque o peso do humano é menor, né? Então, quando você comercializa uma ketamina para cavalo, a dosagem, obviamente, ela é muito maior do que a humano. Existem formulações específicas para ser usadas em humanos e outras para animais. Muito bom. Doutor Daniel, nós vimos um vídeo seu nas redes sociais, eu vou pedir para soltar agora. E esse vídeo, o senhor traz ali várias explicações, principalmente traz esse olhar técnico, né? Um olhar mesmo de um anestesiologista. E vou pedir para soltar agora. E essa tal de ketamina, hein? Eu sou Daniel Vamperlar, médico anestesiologista, e eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa medicação hoje. A ketamina é um anestésico, um dos mais seguros a ser usado. Ela já tem praticamente 60 anos de mercado. E se você usar na dose correta, além de ser um excelente anestésico,
ainda confere um grau de segurança com o paciente muito grande, tá? O que faz ela uma medicação muito segura. Aí nesse vídeo o senhor fala que traz muita segurança no processo ali com o paciente. Então, a minha dúvida, a ketamina, ela deve ser usada apenas em procedimentos cirúrgicos ou em outras ocasiões? Na verdade, procedimentos cirúrgicos foi a meta inicial de se usar ketamina. Reparou-se que existe também uma grande vantagem no uso dessa medicação para quando você tem pacientes que são depressivos, graves, aqueles pacientes que você já tentou usar todos os antidepressivos possíveis do mercado, ele não responde, já está com ideias suicidas, né, e ele não tem mais o que se fazer, o paciente geralmente fica amarrado para não se matar. A gente fazia sessões de ketamina nesse paciente e ele tem melhoras significativas do quadro depressivo dele. Então ele está sendo usado para isso, para tirar pacientes suicidas da fila não chama do suicídio, no caso. Após esse caso, a morte da Dídia Cardoso, ouve-se muito falar na ketamina. Querendo ou não, houve ali uma mudança do foco para o que realmente esse medicamento serve. No caso, eu posso dizer para o senhor que houve um prejuízo ou uma difamação por conta da introdução desse medicamento? Sim. Como eu estava comentando anteriormente, esse caso da Dídia, ele lembra muito o caso do Michael Jackson, né? Porque ambos os casos foram usadas medicações anestésicas fora de um ambiente hospitalar, fora de uma supervisão de um médico e fora de uma monitorização adequada, tá? Então, acaba como a população não conhece, desconhece os protocolos de utilização dessas medicações, acabam demonizando a medicação como se ela fosse um veneno. Na verdade, se você usar fora desse contexto, ela acaba sendo como vocês viram acontecer com a Dídia Cardoso. Quando você trabalha dentro de um ambiente hospitalar, sob supervisão médica, com protocolo, doses corretas, intervalos corretos, ela, como eu falei para vocês, pode salvar uma vida, né? Isso, eu vou pedir para entrar outro vídeo aqui, que eu gostaria que o senhor comentasse, principalmente aqui com a gente, para quem está acompanhando aqui as redes sociais do Radar Amazônico, né? Vamos soltar um vídeo aqui. Vou pedir para o senhor prestar bastante atenção. É um vídeo que tem sido noticiado, o Radar já mostrou aqui outras vezes, e a gente vai comentar agora um pouco sobre ele. Dídia. Ô, Dídia, Dedê, por que tu tá assim, meu filho? Mas essas crianças... Ai, meu Deus. Ó. Dos óculos. Não. Ei, Dedê, a gente precisa usar óculos não, né? Olha já a minha cetamina aqui. Nesse vídeo a gente dá para perceber aí, né? A Cleusimar filmando aí os próprios filhos, o Ademar, a Dídia, e nós vemos ali que o Ademar, ele tá ali, ele nem consegue se mexer. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os efeitos da ketamina. E se a gente já pode se basear aí também por esse vídeo, né? Porque mostra ali um pouco de como a pessoa fica. O que eu vou dizer para você, Lara, é que eu achei a atitude da Cleusimar deplorável. Ela pegar um telefone celular e filmar os filhos numa condição de catatonia, numa condição, vamos dizer assim, uma coisa desrespeitosa com eles, com a imagem da pessoa, do filho dela, tá, para começar. A ketamina ela pode provocar uma dissociação, ou seja, uma droga alucinógena. Então a pessoa não tem noção de que está acontecendo com ela, ela está viajando, está em outro mundo. Então aquela posição que o DD, que ela chama lá, assume, a gente não sabe se aquilo é um estado de catatonia, se ele está numa viagem muito louca em outro lugar, em outro planeta, está sendo ameaçado por alguma coisa ou fez uma posição de defesa. A gente não sabe, é muito difamação, mas com certeza eu posso falar para você. É uma droga alucinógena, vai causar alucinação e as pessoas, vamos dizer assim, procuram ela exatamente... Um dos efeitos realmente é esse, da viagem que ela possa provocar, tá? Agora, dizer com exatidão por que ele estava assim é muita difamação, mas realmente causa alucinações, tá?
Então, até justifica aí o fato que outras vezes, né, a Cleusimar falou que ela vira sereia, vê várias outras coisas. Então, esse é um dos efeitos da ketamina, causar alucinação. O senhor pode dizer mais outro efeito que a ketamina causa? Bom, a ketamina, além de causar alucinação, ela causa muita náusea na pessoa, ela tem muita vontade de vomitar, tá? A pessoa acaba perdendo fome, com o uso crônico ela acaba perdendo a fome por causa disso. Ela tem muita salivação, os olhos ficam piscando, não é piscando, ele fica um movimento muito rápido, né? A gente chama de nistagmo, né? São os efeitos que a medicação pode causar em uso agudo. No caso, o uso prolongado da ketamina, ele pode trazer aí algum problema a longo prazo? Sim, claro. Aqui no Brasil, a gente não tem uma casuística tão grande em relação a vício ou droga de adição por ketamina. A gente acaba pegando a carona nos estudos americanos, né? E lá eles já tem uma casuística muito grande em relação a isso. Eles começam a perceber que as pessoas que têm o vício na ketamina, que se utiliza de uma forma crônica, começam a ter delírios de perseguição, esquecimento, problemas de memória, começam a são letárgicos, começam a agir com bem-ser devagar, começam a ter, vamos dizer, um emagrecimento, caquexia. Esses são os efeitos mais pronunciados do uso crônico da medicação. O senhor acha que a inclusão do anestésico ele tem sido alvo de dependentes químicos? Sim, com certeza. Aqui no Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma epidemia de vício em fentanil, opioide, etc. Aqui no Brasil, nós não chegamos nisso ainda, né? Lá, inclusive, já tem uma dependência muito grande, tanto no fentanil quanto na ketamina, né? Aqui no Brasil, nós não temos isso ainda bem, né? Eu acho que a nossa população nesse tema ainda não está tão avançada quanto lá. Eu acho que outra dúvida frequente aqui dos internautas é se qualquer lugar a pessoa encontra ali a ketamina. Explica um pouco pra gente, doutor. A ketamina é uma medicação de uso restrito hospitalar. Você não vai encontrar na farmácia para comprar. A não ser o uso da ketamina para essa questão do paciente depressivo e tal, já existem formulações que a pessoa faz um spray nasal. Isso eu acho que talvez encontre na farmácia, mas ainda é muito, muito, muito caro. A forma mais corriqueira de utilização, a ampola ou frasco, como a gente está vendo aqui no fundo, ela só pode ser vendida a hospitais e clínicas. Ela não é vendida nas farmácias, tá? Então, no caso, é somente uma pessoa que tem ali um poder mesmo aquisitivo para poder comprar, né? Porque, como o senhor disse, não vende em farmácia, é de uso exclusivo e venda exclusiva a clínicas. E, no caso, quem for usar assim para médicos mesmo. Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também, porque as pessoas têm utilizado a ketamina para emagrecer. Perfeito. Na verdade, o que acontece é que existem outras medicações para fazer emagrecimento. Vamos dar um exemplo, vou pegar uma medicação da moda, que é o Ozempic, né? O Ozempic é a medicação da moda. O que acontece? Quando a pessoa usa o Ozempic, para começar, uma medicação cara, ela precisa ficar na geladeira. Para você se aplicar, é uma picada que você vai se dar, né? Geralmente se dá no abdômen. E o efeito dela é dar, como chama, muita náusea, você acaba perdendo apetite, tem náusea, você come um pouquinho, se sente empanturrado. E esse tipo de processo que você usa com essa medicação Ozempic, talvez inicialmente seja muito desagradável a quem queira perder peso. A ketamina ela tem um outro lado, né? Ela vai te provocar uma perda de peso muito por náusea, enjoo, sensação de fastio, etc. Só que ela promove uma sensação de bem-estar, né? Como ela acaba, tecnicamente falando, ela propicia a secreção de dopamina, serotonina, ela acaba dando um certo tipo de prazer à pessoa. E isso provavelmente a pretere em relação aos outros, além do preço, a sensação de prazer, a dissociação, as alucinações, etc. A nossa equipe preparou outro vídeo, vou pedir para eles soltarem aqui, que mostra outro momento ali, que mostra mais um dos efeitos da ketamina, ali até mesmo com a Dídia Cardoso. Mano, tu deu 3 seringadinhas, tu entrou no espírito e se elevou. Tu te elevou? Tá gostando dos teus poderes? Tá gostando dos teus superpoderes? Tu virou sereia? Tu virou sereia? Uhum. Legal, né? Você vira sereia.
Ixi, ganha poderes, ganha poderes. Ganhei muitos poderes aí. Cadê a Vera? Ela tá ganhando poderes. Espia. Ela tá ganhando poderes. Ela deu 3 seringadas. E eu tô filmando ela. Olha só, doutor, acho que uma das partes que chama atenção é quando ela fala que deu 3 seringadas. O que o senhor pode falar sobre essa situação? Assim, eu não sei o que ela chama de seringada, qual a dose que ela usa. Nós médicos trabalhamos com uma dose padrão. A gente não fala eu dei uma seringada no meu paciente, né? Isso é um termo muito, muito, muito pejorativo. É um termo muito pouco propício, muito pouco específico para a gente saber qual foi a dose que ela fez. Eu não sei de quanto era seringa, existe no mercado seringas de 1, de 3, de 5, 10, 20, né? Eu não sei de quanto ela fez, se ela diluiu a medicação, se ela não diluiu a medicação. De qualquer forma, 1 ml de ketamina já provoca um efeito alucinógeno absurdo na pessoa. 3, a pessoa começa a estar em estado, como você viu o irmão dela, de caquexia, de como chama de catatonismo, caquexia é outra coisa, catatonismo e tal. E assim, é deplorável ver uma situação onde a mãe injeta medicações que ela sabidamente ela tem um conhecimento ser alucinógeno. E ela injeta isso na filha para obter, no caso, talvez vídeos em relação a isso, ou vantagens puras, a gente não sabe. Inclusive, é sobre isso a minha próxima pergunta. Eu gostaria de saber se a ketamina ela pode ser usada por qualquer pessoa. Eu acho que por tudo que a gente já conversou aqui, Lara, a gente consegue ter a noção de que a indicação de uma medicação, não só a ketamina, de qualquer medicação, é uma indicação médica. O que nós estamos vendo aqui com a Didia é um uso recreacional, não é uma indicação médica. Tá? Então a mãe fala, como a gente viu nesses vídeos, dei seringada na minha filha, olha como é que ela está ficando. É um uso recreacional, não tem nenhuma indicação médica ali. Né? E você vê que eu não sei o que fomentou isso nela, etc. Tal. Não é todo mundo que tem que usar ketamina, não pode usar, isso é uma droga ilícita para o uso doméstico, no caso. O uso lícito dela é um uso lícito através de prescrição e indicação médica. Então ele torna-se um uso lícito. Se a pessoa rouba de uma unidade farmacêutica, de uma clínica veterinária, ou compra, não sei, e usa em casa, é um uso ilícito. Não há supervisão médica, não há monitorização em casa, não há nenhum tipo de protocolo de utilização. Tá? Então é um uso recreacional. Doutor, o senhor sabe que a mãe da Didia, a própria Didia e o Ademar, eles tinham essa seita Mãe, Pai e Vida. E o uso da ketamina ali por eles, que era feito ali diariamente, ele causa dependência? Ou eles usavam apenas para, no caso, aí poder ter alucinações? Não. Eles usavam para ter alucinações? Sim. Provavelmente essa é uma das finalidades que eles usavam a medicação. Causa dependência? Sim, é uma medicação que você, além de causar dependência, ela causa também um efeito que a gente chama de tolerância, ou seja, hoje você se aplica 1 ml, amanhã já não é mais suficiente, você tem que aplicar 2 para atingir o mesmo efeito. Depois você tem que ir aumentando sempre a dose, isso causa sua dependência da medicação. E para esses pacientes, obviamente, tem todo um tratamento, que é dependente em ketamina, tem uma reabilitação, para que eles possam retornar à vida normal. E eu também gostaria que o senhor falasse aqui um pouco para a gente, embora o senhor já tenha citado por altos aqui algumas vezes, quem pode fazer o uso da ketamina? Qualquer pessoa pode se aplicar a ketamina? Tá. Na verdade, a pessoa não pode se aplicar ketamina. Né? Existe um uso médico restrito para isso. Quando, por exemplo, um psiquiatra prescreve ketamina para o uso da depressão profunda e tal, ele tem uma posologia. Olha, você vai pegar aquele spray nasal, vai usar uma vez por dia, uma vez por semana, geralmente uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, durante tanto tempo e ponto. Senão você vai acabar causando dependência na pessoa, né? Como qualquer outra medicação ilícita. Né? E, na verdade, quem indica é o médico. Não é a pessoa que eu quero tomar ketamina, eu quero tomar um sorvete hoje, eu quero comer um sushi, eu quero tomar um tacacá. Não é assim. É o uso recreacional ilícito da medicação. Quem tem que indicar é o médico de acordo com a situação clínica que ele encontra do paciente. Isso, doutor. Eu acho que é bom aqui a gente frisar que hoje é a ketamina que está em alta, mas tem o Ozempic,
Tem vários remédios tarja pretas que também são viciantes, Sim. né? E que, querendo ou não, qualquer medicação usada fora de controle, a pessoa acaba se viciando e pode aí ter vários problemas de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aqui pra gente de quais problemas de saúde as pessoas que fazem o uso de qualquer medicação exagerado podem ter. Uma excelente questão. Muito obrigado, Lara, pela oportunidade da pergunta. Eu estava falando exatamente sobre isso com outras pessoas hoje de manhã. Você pega, por exemplo, uma medicação para dor de cabeça, um ibuprofeno, uma dipirona, etc. Tal. Se você tomar uma ou outra vez, não tem problema. Hoje eu passei um estresse, cheguei em casa com dor de cabeça, você tomou uma dipirona, passou, acabou, não tem importância. Se você começar a ter uma dor de cabeça crônica e tomar todo dia isso durante meses, você pode desenvolver uma gastrite, você pode desenvolver uma falência renal também, né? Isso pode acontecer. Isso, nós temos ainda mais um vídeo, certo, diretor? Vamos soltar mais um vídeo aqui para a gente acompanhar. Esse foi um dos vídeos que também foi amplamente divulgado, no qual atribuíram aí a mãe da Dídia, ela no meio de um surto, né? A gente pode perceber que ela tá ali, muitas vezes se joga no chão, levanta a perna, puxa os cabelos. Então isso tudo pode ser uma reação aí após ela ter ingerido a medicação? Sim, na verdade o que acontece é que obviamente não dá para dizer o que aconteceu com ela. O que parece estar acontecendo é que ela está tendo alucinações, e ela está reagindo a essas alucinações, né? A pessoa ela fica realmente descontrolada quando você faz um uso ilícito da medicação, um uso recreacional da medicação. Ela vai começar a ter alucinações, não responde mais por si, ela acaba surtando. Em pessoas que tenham essa facilidade, acabam desenvolvendo também surtos esquizofrênicos, né? Começam a ter fuga da realidade, né? É uma medicação muito perigosa, pode provocar até pessoas que fazem um uso recreacional da medicação pode provocar também uma depressão, né? Eu estou voltando um pouco aqui ao assunto da dependência química. Nós tivemos a informação, né, que, no caso, a mãe da Dídia, ela chegou a ficar em abstinência após ser presa. Ela, inclusive, durante uma revista, foram encontrados ali dois frascos da ketamina com ela, pois já não aguenta mais ficar realmente longe dessa medicação. Hoje, eu gostaria que o senhor falasse aqui para a gente, agora, a importância de não se automedicar. Sim, o que acontece é o seguinte... o que a gente viu realmente com a mãe da Dídia Cardoso é uma situação deplorável, né? Ela viciou de uma tal forma que ela fez uma abstinência horrível. E toda vez que você se automedica, você está obviamente incorrendo em situações de ter os efeitos adversos de qualquer medicação, né? A medicação ela tem seu risco e seu benefício. Você só faz a medicação porque o benefício supera o risco. Quando você faz uma automedicação ou uma medicação recreacional, você está, obviamente, usando o risco, né, acima do benefício, se é o que eu posso dizer. Então, por exemplo, vamos trocar em miúdo, vamos falar com uma linguagem que o seu público possa entender. Se eu pegar, por exemplo, as pessoas que usam uma droga ilícita qualquer, ela, obviamente, seja ela maconha, seja ela cocaína, seja ela ketamina, fentanil, etc., ela vai causar não só uma dependência da pessoa, aquela querer sempre mais aquela medicação, no caso, medicações que tenham caráter viciante, né?
também uma destruição da família, né? Porque ele começa a querer roubar as coisas do lar, para sempre conseguir mais a medicação, etc. Tal. Isso faz com que o centro de prazer dele queira sempre estar atuante em relação àquela medicação. Ele vai fazer qualquer coisa, vai roubar, matar, etc. para conseguir a medicação. Então, assim, o grande problema é que o início, muitas vezes, é aquela droga inofensiva. Não, dá um fuminho aqui, dá um tapinha aqui, não vai acontecer nada, tal, e a pessoa vai escalando essa dependência. Esse é que é o grande problema. Como assim, a mãe da Didia, se eu não me engano, ela tem alguma formação bioquímica, se não me engano, uma coisa dessa, né? Então ela provavelmente já deveria conhecer os efeitos alucinógenos da medicação e usou isso, muito provavelmente, para potencializar a seita que ela tinha em casa. Não vou me meter na seita dela. Mas ela talvez tenha transgredido essa situação de dependência dos filhos. Talvez ela não tenha enxergado que aquilo pudesse causar uma dependência e que ela estaria colocando os filhos dela numa enrascada muito grande. Um fato que o senhor falou ainda há pouco foi sobre a destruição familiar. E não tem palavra melhor para descrever esse caso como a destruição de uma família, né? E principalmente é algo assim muito triste, pois a droga foi introduzida ali por meio dessa seita, através da própria mãe, administrando ali doses de ketamina nos filhos, e que ocasionou aí a morte da Didia, né? Ela que teve uma brilhante passagem como Sinhazinha do Boi Garantido, era uma peça fundamental do folclore, do Festival de Parintins. E outra, acontece toda essa situação, olha só, no mês do festival. É quando todos os olhares estão voltados para cá, para o nosso festival, estão voltados para o Amazonas, estão voltados para Parintins, para o Garantido, para o Caprichoso, pois houve ali uma representatividade, né, da Isabelle Nogueira, levando ali a nossa cultura, levando o festival em rede nacional, que acabou abrangendo assim e tomando uma proporção maravilhosa aqui, principalmente para o nosso Amazonas, principalmente o pessoal lá de Parintins, que depende de vender um artesanato, que movimenta a economia local, e acontece isso com a Didia, ganha uma repercussão nacional, que foi o que aconteceu, e é bom a gente deixar até frisado aqui que esse caso não tem nada a ver com o nosso festival, né? É um caso que está na justiça, tanto a mãe da Didia como o irmão estão presos, há outros funcionários presos também por conta desse caso, e que eu deixo um recado para você, né? Droga, não só a ketamina, não só outros como cocaína, como maconha, vários outros que eu também não entendo muito os nomes, mas que tudo pode viciar se não usado da forma correta. E principalmente você, preste atenção no que você vai levar para dentro da sua casa, preste atenção no seu filho. Para quem tem filho já adolescente, hoje a droga ela não é usada apenas por adultos, ela é usada por crianças, por adolescentes, e está em toda a classe social. Sim. Hoje em dia, a pessoa de menor poder aquisitivo usa, a pessoa com maior poder aquisitivo usa também, ou seja, mas não pensa aí nos problemas que pode trazer para a vida e vai ocasionar o que o senhor falou, a destruição da família, né, doutor? Perfeito. Destruição da família. Porque geralmente, como você falou, na idade da adolescência, na infância, é muito mais fácil você introduzir uma droga para criança. Geralmente nos colégios, etc. Tal, a venda é fácil, a criança está lá com algum outro bem que possa ser trocado pela droga. Eles dão sempre uma coisa para ela experimentar primeiro, tal, e ela acaba se viciando até adolescente em relação àquilo. Então é sempre fundamental para os pais sempre conversarem muito com os filhos, instruírem os filhos em relação a esse tipo de coisa, né? Bom, agradeço a sua participação. A nossa entrevista chega ao fim, mas com muita informação para você e sempre mostrando o que o povo quer ver e muitos querem esconder, pois muitas pessoas querem esconder
aí que existe esse mundo sombrio das drogas, existe esse mundo sombrio dos medicamentos que são usados de formas ilícitas, de formas erradas, mas o Radar está trazendo aqui para você a informação. Muito obrigada, doutor Daniel, pela participação. Agradeço e passo aqui a palavra para o senhor se despedir do nosso público. Eu que agradeço aqui o Radar Amazônico a oportunidade de poder esclarecer alguns fatos, tá? Foi muito esclarecedor, muito bacana a condução da entrevista. E ponho à disposição, se vocês quiserem conversar sobre outro tema, a gente está à disposição. Queria deixar só, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o meu @ é anestesista em Manaus e o site www.anestesistaemmanaus.com.br. Muito obrigado, viu, Lara? Eu que agradeço. Você vai poder assistir quantas vezes quiser que essa entrevista aqui na tela do Radar Amazônico. E logo mais a gente volta com um novo assunto para você. Muito obrigada.